2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz-nos assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Efésios 5,11 também vai nos dizer: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Eu quero pensar com os irmãos hoje, nesse Dia dos Pais, o tema velhos caretas diante de uma nova realidade. Por que esse tema? Porque os filhos chamam os pais de velho. Alguns filhos têm seus pais como caretas atrasados, e esses velhos caretas, eles estão diante de uma nova realidade, e como pai eles precisam agir. Irmãos, ao ser perguntado pelos discípulos quanto aos sinais que antecederiam a sua volta, Jesus os advertiu quanto ao espírito de engano que habitaria o mundo nesse período. Ou seja, no final dos tempos, Jesus está dizendo que haveria um espírito de engano habitando e tomando conta da mente das pessoas nesse mundo. E não é preciso ser teólogo para saber que Jesus estava falando com as gerações futuras. Ele não estava falando com os seus discípulos, com os 12, ele estava falando com as gerações que viriam, no caso nós. As palavras de Jesus me chamam a atenção para uma geração boba e iludida com ideologias. Por isso, Jesus adverte para que tivéssemos cuidado, para que não fôssemos enganados, principalmente por aqueles que se dizem estar lutando para construir um mundo melhor, mas que na verdade estão a serviço do diabo, preparando um mundo para a chegada do anticristo. Eu olho para o século 21 como o século do contra Deus e contra tudo que se chama Deus. Ideologias iniciadas na Revolução Francesa, com conquistas sociais e liberdades individuais, ganharam força e ocupam espaço como se as ideologias fossem o ramo da ciência. A liberdade religiosa garantida no Iluminismo e na Constituição Federal tem sido atacada constantemente. Este século está abandonando o sustento do planeta e a tripartição do poder legislativo, executivo e judiciário como forma de evitar abusos por parte das autoridades. Nós temos uma Suprema Corte, um Supremo Tribunal Federal que não respeita as demais instituições e que não respeita os demais poderes. Estamos perdendo direitos individuais, como a liberdade política, social, econômica e a liberdade religiosa, e principalmente a liberdade de culto. Em determinados lugares do Brasil já é proibido distribuir folhetos. Ser crente, ser bíblico, ser contra ideologias está se tornando crime no Brasil. A palavra ideologia em Gênesis, no início do século XIX, designava um estudo científico das ideias. Esse estudo científico tinha como objetivo a buscar certos fenômenos que incidem sobre a sociedade em geral. E a ideologia precisa ser entendida porque ela não é ciência, pois o que sustenta essa ideologia são apenas os discursos, as falácias em cima das ideias. A igreja no Brasil ainda não entendeu que o inimigo da esquerda não é o presidente Jair Messias Bolsonaro. A igreja brasileira precisa abrir os olhos. Eles não estão lutando contra o presidente, eles estão lutando contra a igreja, contra aquilo que a igreja crê, contra aquilo que a igreja prega, contra aquilo que a igreja defende. O presidente Bolsonaro ficará aí apenas no máximo 8 anos no governo, depois ele vai passar, ele vai se aposentar, ele vai seguir o curso da sua vida natural. O inimigo da esquerda são as igrejas que ainda mantêm a Bíblia como única regra de fé e prática. Esse é o grande inimigo da esquerda. O inimigo não é o presidente, e sim aquilo que o presidente defende: a fé em Deus, a honestidade, o princípio familiar dentro do modelo bíblico, a liberdade de culto e de consciência. A igreja ainda não entendeu que de fato este mundo jaz no maligno. O que significa entendermos que esse mundo jaz no maligno?
e que na prática isso significa que o pensamento que predomina nesse mundo é o pensamento do anticristo. Se você ainda não atentou para isso, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. O anticristo ainda não chegou, mas ele ainda não está no mundo, mas o seu pensamento, o seu espírito está preparando este mundo para a sua chegada. É o espírito do anticristo quem está trabalhando, usando principalmente essas ideologias para a chegada do anticristo. Não fique, vamos dizer assim, abobalhado com as promessas que você vê pela televisão. Esse mundo, ele não caminha para um final feliz. Esse mundo caminha para o caos. O espírito do anticristo está moldando o mundo com um conjunto de conceitos e de novas ideologias, e está fazendo isso para a chegada do anticristo. E as igrejas estão completamente iludidas, caladas, ninguém pensa nisso. Nós vemos uma igreja que prega prosperidade, que prega felicidade, que prega sucesso nesse mundo. Não é isso que as escrituras dizem. A humanidade está sendo preparada no âmbito social, político e psicológico para a chegada do anticristo. Ele ainda não chegou, mas o seu espírito já está agindo, como diz o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 4. O espírito do anticristo está criando uma condição política, espiritual e social anárquica para o governo do anticristo. Está em curso no mundo um conjunto de ações e de ideologias preparando as pessoas para a implantação do governo do anticristo, intitulado de Nova Ordem Mundial. E esta nova ordem mundial está se mostrando contra tudo o que se chama Deus. O espírito do anticristo é contrário, é oposto a tudo que diz respeito a Deus, Jesus Cristo e a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Ele sempre trabalhou na história humana para esse fim. Observem que sempre tivemos candidatos e pessoas marcadas como anticristo. Quem não lembra de Hitler? Acredita-se que ele tenha ordenado a execução de no mínimo 11 milhões de pessoas por motivos raciais. A política de Hitler levou o mundo à Segunda Guerra Mundial e custou entre 50 e 70 milhões de vidas humanas. Joseph Stalin, quem não lembra desse homem? Nascido em 1878, falecido em 1953, ele mandou matar mais de 14 milhões de pessoas. Então o anticristo ainda não veio, mas o seu espírito sempre trabalhou em certos seres humanos. Seu espírito sempre trabalhou nesse mundo, enganando, iludindo, com propósitos muito bem definidos. E o que mais ele tem usado em nossos dias são as ideologias que corrompem as instituições. Vejam o nosso STF. Toda e qualquer instituição, seja pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, tem um objetivo central, tem um propósito central. Qual é o propósito central da igreja? Anunciar Jesus, manter os princípios da fé cristã, manter os princípios da criação divina, defender a palavra de Deus, defender a liberdade de culto, a liberdade das pessoas, anunciar um mundo vindouro e vencedor na pessoa de Cristo, não nesse mundo. Então, este propósito não deve ser pervertido pelo projeto pessoal de alguns grupos e de seus integrantes, mas na prática o brasileiro sabe que o artigo 5 da Constituição está longe de ser verdade. Nem todos os brasileiros são iguais perante a lei. O STF faz questão de tornar esse fato cada dia mais claro para os cidadãos comuns. O STF esquece que a palavra Supremo não é sinônimo de absoluto. O STF está acima de todos no judiciário. O STF não está acima da lei, muito menos acima dos demais poderes. O STF não passa de um órgão do judiciário e que está acima dos demais órgãos desse mesmo poder apenas. Não cabe ao STF ditar ideologias, leis, para que eu e você sejamos obrigados a praticar. Quem legisla é o Congresso Nacional. Não é da competência do STF ordenar o cumprimento de ideologias nas escolas, nas igrejas e na sociedade em geral. E o que estes pseudo-juízes pensam que o povo não sabe é que a ideologia pode ser oriunda da ideia de qualquer um, de qualquer pessoa, ou de um ideal de um grupo de pessoas.
Ou seja, a ideologia pode surgir da cabeça de uma só pessoa. Acredita-se a Marx a ideologia do comunismo. A ideologia feminista é a melhor para quem se ofende com a submissão da mulher na Bíblia, nas Escrituras. O feminismo surge baseado na ideia de que a Bíblia é machista, e a mulher não pode aceitar isso. A mulher do século XXI não pode mais ser submissa ao seu marido. Eu conheço uma mulher, uma deputada estadual, chamada Ana Caroline Campagnolo. Se você puder acessar a internet e ver os vídeos dessa mulher, você vai aprender muita coisa com ela. Ela destrói essa ideia do feminismo, ela humilha as feministas de forma muito sábia, por ter princípios cristãos e por ser uma cristã. A supremacia branca nazista foi a ideologia que levou milhões à morte. O casamento entre pessoas do mesmo sexo é outra ideologia que deturpa o princípio da perpetuação da espécie. O casamento entre parentes próximos é um projeto do PCdoB. Para quem não sabe, há um projeto do PCdoB que está engavetado, esperando que alguém retire, esperando que alguém vote, a fim de destruir a família criada por Deus. Nesse projeto, permite-se que pais casem com filhos, que homens de maioridade casem com meninas de menoridade, mulheres de maioridade casem com crianças de menoridade, e assim por diante. A ideologia de gênero é mais uma dessas aberrações que o espírito do anticristo está enfiando na cabeça das pessoas. A Bíblia diz que, de modo natural e correto, de se identificar um gênero correspondente é único, não existe outra. E a única maneira de se identificar um gênero correspondente é através do sexo biológico. A Bíblia determina que nós temos que olhar para os seres humanos e para os demais animais como macho e fêmea. Macho e fêmea possuem diferenças físicas, biológicas, determinadas pelo Criador. Tentar se identificar com um gênero que não corresponde ao seu corpo físico é loucura. Como o SUS vai explicar e tratar um câncer de próstata em um homem num corpo de mulher? Ou como explicar um homem ou uma mulher com corpo de homem com câncer no ovário? Não é sensato, não é saudável. O sexo é a natureza biológica da pessoa, definida pelos genes, cromossomos, hormônios e órgãos reprodutores. É impossível separar o gênero do sexo, porque o sexo define quem é macho e quem é fêmea. E não será com a imposição de um grupo que vai mudar isso. E para quem não lembra de onde é que vem essas ideias, pense na ideologia chamada comunista. Pense no comunismo, pense nas palavras de paz, segurança, liberdade que os comunistas prometem. São mentiras, engendram esta máquina a fim de conduzir o anticristo ao poder. Suas promessas e propostas são falsas, mentirosas e enganosas. Olhem para os países onde esta ideologia de governo foi implantada. Veja se há liberdade, segurança e paz em Cuba, na Venezuela, na Coreia do Norte, agora aqui próximo na Argentina, entre outros países. A igreja tem o dever de reprovar essas ideologias para não serem enganadas pelas sombras que fazem medo a cada um de nós. Jesus disse que da mente do homem procede maus desígnios, ideologias que tentam impor sobre os outros suas ideias, seus prazeres, seus desejos, seus projetos pessoais, seus sonhos mundanos. Tudo isso é parte de um projeto maior que vem da mente do anticristo e vem com o propósito de destruir os princípios estabelecidos por Deus para a humanidade. Quando olhamos a Bíblia para 2 Timóteo, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 5, Paulo diz: a paz, a segurança e a liberdade que nos é prometido não é verdadeiro. Paulo diz: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis,
e inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mas o que tudo isso tem a ver com o Dia dos Pais? A resposta é simples. Lembram do tema? Velhos caretas diante de uma nova realidade? O que isto deve nos fazer pensar? O Brasil precisa de pais que não se conformam com este mundo, que não tomam o modelo desse mundo com suas ideias, com suas ideologias, com projetos de alguns órgãos e de alguns homens pervertidos. Pais que conhecem as Escrituras e ensinam aos seus filhos o caminho que devem andar. Pais que têm a palavra do Senhor nos lábios e que passem para a vida dos seus filhos. Pais que são verdadeiros sacerdotes em suas casas, intercedendo por seus filhos, cuidando deles, protegendo, amando, investindo para o futuro de acordo com os princípios divinos. Eu quero terminar lembrando o problema do nosso Brasil hoje. O problema do nosso país não é o presidente. O presidente que, quando atacado, fala por emoção. O presidente que é atacado 24 horas por dia, sente-se acuado e em determinadas situações se sente abandonado, se sente sozinho, porque a maioria dos crentes não se manifestam, ficam calados, preferem ficar passando piada nas suas redes sociais, mas ninguém se manifesta. Não se vê a igreja do Senhor Jesus Cristo defendendo a fé cristã e defendendo a sã doutrina. Então, os principais homens do nosso país estão debaixo do domínio do espírito do anticristo e querem perverter a nossa nação, querem tirar a nossa liberdade, querem nos tirar o direito de culto, querem acabar com o projeto criacionista de família, querem retirar a vida de todos os lugares, de todos os órgãos, inclusive das mãos do povo. Mas nós precisamos estar do lado de um homem, não porque ele tem se mostrado um homem sério e honesto, mas porque ele defende os princípios que a igreja também defende, e ele deseja o melhor para o seu país, deseja o melhor para o Brasil. Pais, nós temos uma responsabilidade grande, nós temos um desafio diante de Deus, aprender essas coisas, identificar essas ideologias, lutar contra elas, investir na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, daqueles que nos cercam, para que eles vivam uma vida feliz e para a glória de Deus. Eu quero terminar cantando o hino Minha Pátria para Cristo. Minha pátria para Cristo, essa minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Trafegado a formoso, é possível meu amor. E meu Deus é céu sagrado.
Deus nos abençoe.